E som, 1, 2, som. Só tá aqui, né? Só tá aqui. Mas acho que ele já vai começar. Não, ele quer ouvir. Já tá gravando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Vamos nos colocar de pé. Convido a igreja a abrir sua Bíblia no livro de Salmos 27, apenas 2 versículos, que depois você pode ler o versículo todo e o capítulo todo. Apenas o versículo 13 e 14 do Salmo 27. Depois que Davi anela pela presença do Senhor, ele termina esses salmos de uma forma sobrenatural, dizendo no versículo 13: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que estamos passando por momentos difíceis em meio a essa pandemia, muitas pessoas doentes, infectadas, mas nós, como cristãos, temos que fazer a nossa parte, buscar e esperar pelo Senhor, porque devemos ter ânimo, devemos nos fortificar através das orações, crendo que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Amém? Vamos orar neste momento, vamos agradecer a Deus por mais um dia, por mais essa oportunidade na casa do Senhor. Coloque a mão no teu coração. Deus maravilhoso, em o nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer por mais esta oportunidade, Senhor Deus, de estarmos em tua casa para te louvar, para agradecer e engrandecer o teu santo nome. Senhor, toma nossas vidas em tuas mãos. Toma, Senhor Deus, cada família representada aqui em tuas mãos esta noite. Venha manifestar o teu poder de uma forma sobrenatural, cuidando, Senhor Deus, de cada um de nós, cuidando, Senhor Deus, dos nossos lares, da nossa família, da nossa casa, da nossa parentela, Senhor Deus. Oh Deus, venha nos preparar nesta noite para que possamos, Senhor Deus, dar o melhor de nós para Ti. Mesmo, Senhor Deus, sabendo que o melhor de nós não é o bastante para o tamanho do Deus que Tu és em nossas vidas, Senhor Deus. Mas te pedimos, ó Pai, renova-nos, ó Deus, nesta noite e prepara-nos, Senhor Deus. Abra, Senhor Deus, o nosso entendimento para a Tua palavra que será ministrada nesta noite, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, mostrar a Ti a nossa fidelidade, Senhor Deus, nos nossos dízimos, na nossa oferta, Senhor Deus. E que possamos, Senhor Deus, entoar louvores, Senhor Deus, para Ti. Porque sabemos, Senhor Deus, que a Tua palavra nos diz que o Senhor habita em meio dos louvores, Senhor Deus. Então, Senhor Deus, começa falando, Senhor Deus, aos nossos corações. Que possamos, Senhor Deus, entrar, ó Deus, no santo lugar, ó Pai, através dos louvores, Senhor, que serão entoados neste lugar, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a permanecer. Porque, Senhor Deus, sabemos que os dias são maus, os dias são difíceis. Mas queremos, Senhor Deus, ser sustentado por Ti. Que possamos, Senhor Deus, estar no centro da Tua vontade, Senhor Deus, e Te adorar e bendizer o Teu santo nome. Ser com cada um de nós nesta noite. Receba, Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai, em o nome de Jesus. Que toda a igreja diga amém. Louvemos ao Senhor.
Opa, agora vai. Boa noite. Boa noite. Oh, glória, muito bom estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a sua vida, continue abençoando aí a sua vida, a sua casa, sua família, em nome de Jesus. Deus tem o melhor para cada um de nós, amém? Amém. Aleluia. Que possamos a cada dia glorificar a este Deus que tem cuidado das nossas vidas. Vamos louvar a Ele nessa noite com alegria, com as nossas palmas. Vamos declarar que o nosso Redentor vive e reina em cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos de novo, gente. Vamos de novo que eu me perdi aqui. Vamos lá. Oh, Deus, trabalha, Senhor. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei, com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na videira, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou eu vou seguir Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus é maior que os meus problemas. Com Jesus eu vou Ainda que a além. figueira não floresça e não haja o fruto na videira, eu não temerei, não. Por ser para além das nuvens, O céu não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Amém, Deus. Aleluia. Gente, me perdoe aí, mas vamos seguir, porque olha, só Jesus. Vou tentar relaxar. Vai dar certo. Ai, só Deus, gente.
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Declare mais uma vez, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque o Senhor vive, Deus. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Tuas mãos, Deus. Nós cremos em Ti, Deus. Nós confiamos em Ti, Deus, e no Teu agir sobre nós, Deus. Aleluia. Amém. Só Jesus. Só Deus, só Deus. Deus não vai te deixar sozinho. Deus estará contigo em todos os momentos. Eu tenho um Deus que não vai deixar o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare
com fé. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto da vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Não floresça, que não haja o fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei.
Deus, nos alegraremos em Ti, Deus. Todavia nos alegraremos em Ti, Senhor. Confiaremos no Senhor, Deus, ainda mais por mais que as circunstâncias estejam adversas à nossa volta, Deus, nós confiaremos e nos alegraremos em Ti, ó Deus. Pois o Senhor, ó Deus, é a nossa alegria, Pai. O Senhor é a nossa razão de existir. E se nós estamos aqui, Deus, até hoje, é porque o Senhor tem nos sustentado, Deus. Continua, Deus, abençoando as nossas vidas. Continua, Senhor, sustentando a cada um de nós, em nome de Jesus, Pai. Amém. Libera uma palavra de amor aí para o seu irmão, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Só Jesus, né, cara? Vocês são intensos, né? Vamos orar por essas crianças, gente. Só Jesus na causa. Levante suas mãos. Aleluia. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, ó Deus, mais uma vez nós nos colocamos aqui, Deus, na Tua casa e clamamos, ó Deus, por cada uma dessas vidas que representam, Deus, a próxima geração, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja amparando, que o Senhor esteja sustentando cada uma dessas crianças, ó Deus, chamando cada uma delas conforme a Tua vontade, distribuindo nesta geração, ó Deus, dons e talentos, ó Deus, uma capacidade, Deus, que só vem mesmo de Ti, Senhor. Abençoa, Deus, estes homens e mulheres. Abençoa, Senhor, esta próxima geração, ó Deus. Que verdadeiramente, Deus, possamos ver, ó Deus, dias de milagres, ó Deus, através dessa geração, Deus. O Teu agir, o Teu operar, ó Deus, em cada lar aqui representado, Deus, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Que Deus me abençoe. Aleluia. Deus é bom demais. Queridos, vamos lá. Nossas atividades, aquilo que a nossa igreja tem feito para a glória do nome do nosso Deus. Gente, eu já estou na luta, hein? Não, fique quietinho, pronto, ó. Foi, viu? Mole. Ele sem o pedestal, ele não é nada. Sem o pedestal, o microfone não é nada. Som. Não foi. Gente, acho que eu não estou legal hoje não, hein? Olha. A Bíblia diz que tudo aquilo que você toca, né, Deus abençoa, né? Graças a Deus, eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Deus é bom demais, gente. A gente vai vencendo aí cada desafio. Queria só lembrar a igreja aí dos nossas atividades, daquilo que nós temos feito em prol aí da unidade da igreja, em prol do evangelho, daquilo. Olha como é que Deus faz milagres, né? Aquilo que Deus tem operado nas nossas vidas. Deus é bom demais, Deus. Obrigado, Senhor. Deus é bom demais. Cada dia, graças a Deus, o nosso pastor tem se colocado aí em propósitos de edificação e clamor pela nossa igreja. Propósito de edificação mesmo, né, de compartilhar essa esperança que vem de Deus. São as mensagens que são compartilhadas ali no YouTube, no nosso canal da igreja, aonde a cada dia porções da palavra de Deus são ministradas para a edificação do corpo de Cristo. Então, aproveite esse tempo que nós estamos vivendo, aproveite esse tempo onde a gente tem uma abundância da palavra de Deus e se edifique, se prepare para os dias de amanhã. Que Deus possa abençoar a sua vida. Cada dia, eu tenho certeza que você, ao final de cada um desses encontros, você é abençoado, você se sente renovado para a glória de Deus. Não é apenas para cumprir uma agenda, nós estamos aí empenhados mesmo no propósito de edificação, tanto da igreja quanto das outras pessoas à nossa volta. Hoje nós tivemos aí a lição 6, que fala sobre a teologia de Elifaz, onde só os pecadores sofrem.
Hoje nós aprendemos um pouquinho mais sobre essa teologia, sobre esse pensamento, e eu tenho certeza que você foi edificado através desse estudo bíblico. E aí também está disponível no Facebook, na página da igreja, para aí sua edificação, caso você se esqueça de alguma coisa. Hoje, com a graça de Deus, nós temos a oportunidade de celebrar o nosso Deus, apesar do tecladista errar algumas vezes aqui, né? Mas nós temos a oportunidade de mesmo assim celebrar o nosso Deus, não importam as circunstâncias, mas Deus é bom demais. Amanhã, com a graça de Deus, nós teremos aí o nosso encontro de oração, nosso encontro mesmo de clamor pela nossa igreja, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso estado, pela nossa cidade, para que Deus abençoe a igreja, para que Deus abençoe o seu povo, para que Deus abençoe a todos nós. Amém? Não vamos deixar de orar, não vamos parar de orar. Afinal de contas, eu creio que as nossas vidas são sustentadas por meio da oração. Se nós deixarmos de orar, a primeira coisa mesmo será o que nós vamos sentir, né? Existe um pastor, eu não lembro agora o nome dele, que ele falou que quando a gente deixa de orar, a primeira pessoa a sentir com isso é ele mesmo. A segunda pessoa são aqueles que nos cercam, os mais próximos. Entendeu? Quando a gente deixa de orar, muitas coisas deixam de acontecer no sobrenatural, nas nossas vidas. Você para com um relacionamento com o seu Deus e isso não vai ser bom para você. Deus quer ter cada dia mais intimidade com você. Deus quer ter maior presença na sua vida. Por isso, eu convido você, estimulo você a orar, a você clamar a Deus, tanto no propósito de conversar com Deus, mas também na oração de intercessão. Aquela oração que você ora com propósito, não apenas quando você está passando por necessidade. Eu acredito que todos vocês aí estão tendo livramentos, dias de livramentos nas suas vidas, mas existem outras pessoas que estão passando por necessidade, sejam elas financeiras, sejam elas profissionais, sejam elas pessoais, sejam elas até no ambiente familiar e sobretudo, gente, aquilo que a gente mais acompanha sobre situações mesmo de enfermidade que tem aí assolado o nosso mundo afora. Eu acredito que Deus ouvirá a oração da igreja mediante o propósito que nós nos colocarmos. Então, todos os dias o nosso pastor tem orado aí às 18 horas, e eu tenho certeza que você, dentro da sua disponibilidade, você tem orado, você tem clamado, você tem acreditado na oração. Hoje o nosso pastor mencionou pela manhã, na pregação, que a gente está orando pelas pessoas à nossa volta. Amém, isso é positivo, mas Deus quer ouvir a oração de todas as pessoas. Então, não vai apenas na onda, né, das pessoas, ora por mim, né, ora por mim. Né, não vai apenas nessa onda. Faça você também este propósito, faça você um propósito diante de Deus. E Deus responderá a sua oração. Amém? Deus ouvirá o seu clamor. Então, não pare de clamar, persevere, acredite e confie nesse Deus que você serve. Um dos projetos muito edificantes para a nossa igreja é este socorro aí a algumas famílias que estão passando por necessidades. Então, se você puder participar, e eu tenho certeza que você vai participar, que você possa mesmo doar 1 quilo de alimento para esta causa, mesmo não conhecendo a necessidade das outras pessoas, mesmo não conhecendo as pessoas em si, que você possa aí se comprometer com essa atividade e abençoar a vida de outras pessoas. E aí nós vamos seguindo as nossas atividades, a tudo aquilo que Deus colocar no nosso coração para a igreja fazer, nós estaremos fazendo. E que Deus seja glorificado. Que Deus seja glorificado através das nossas atitudes. Nós temos aí, graças a Deus, nós temos aí a atividade do coral. Olha só, que bênção. Que tem aí sido muito edificante. Eu vejo aí esse pessoal cantando aí. Parabéns a vocês que estão fazendo parte do coral. Que Deus abençoe a sua vida, a sua corda vocal. Que você esteja disponível, que você esteja aí comprometido para louvar a Deus com excelência. A capacidade que Ele te deu, que você faça mesmo com alegria e com amor. E quem sabe aí para o próximo ano a gente já não começa aí em grandes atividades. Amém?
Ó, a benção de Deus. Deus é bom demais. Lembrando aqui que os ensaios são às terças-feiras, às 19 horas. Participe, venha com essa energia, vem com essa adrenalina bacana e vamos juntos aí alegrar os céus com o nosso louvor e adoração. Nossa escola ministerial, graças a Deus, a gente está aí caminhando. Pela manhã o pastor falou algumas coisas sobre a escola ministerial. Não vou me estender nesse assunto. Deixo mesmo pelas próprias palavras do pastor aquilo que nós temos feito com o propósito mesmo de edificar aí a igreja. O devocional, eu acredito que ainda tem 1 ou 2 exemplares na igreja ainda disponível. Se você ainda não pegou o seu, aproveite que a oportunidade está passando. E bacana, dízimos e ofertas. Queridos, a gente está nessa empreitada aí, nesse desafio financeiro muito grande na nossa igreja. Hoje a gente está aí tendo um calor muito grande e algumas máquinas de ar-condicionado não estão correspondendo àquilo que elas deveriam fazer. E eu acredito que para as próximas semanas nós vamos precisar fazer uma manutenção aí nas máquinas de ar-condicionado. E aí a gente conta mesmo com a sua participação financeira para que a gente consiga vencer esses desafios. Eu acredito mesmo na sua fidelidade, no seu compromisso com a obra de Deus. Tanto você que está pessoalmente, até os nossos irmãos aí que estão online, podem abençoar e contribuir com esta obra. Hein? Nossa irmã Marcinha aí vai distribuir os envelopes. Que Deus abençoe a sua vida. Deus está aqui. Vamos lá? Eu gosto desse louvor. Deus está aqui, aleluia, tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Te falo e podes me ouvir. Graças te damos, Senhor, por estar aqui na sua casa mais uma vez. Obrigada, Pai, por esse momento. Seja sobre a vida, Pai, de cada um aqui, abençoando. Abençoa, Senhor, os dízimos e ofertas da tua casa. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Deus está aqui, amém? Amém. Obrigado, Senhor, pela tua presença através das nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos ver se vai funcionar. Show de bola. Maravilha.
Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Ó, que maravilha. Deuteronômio capítulo 28. Aleluia. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, a partir do versículo 1, na verdade, diz assim a palavra do Senhor: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto do teu solo, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás quando entrares, e bendito serás quando saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão, na verdade, diante da tua face. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo a que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Feche os seus olhos, vamos pedir ao Senhor aí uma revelação especial para as nossas vidas. Deus maravilhoso, graças te damos, ó Deus, porque mais uma vez estamos reunidos aqui nesta noite, Deus, para adorar o teu nome, Senhor, para cultuar a ti, Deus. Que a tua palavra, Deus, ela venha de encontro às nossas necessidades, respondendo, Senhor, às nossas orações, o nosso clamor, falando, Deus, a cada um de nós, ó Deus. O Senhor tem liberdade, Deus, aqui neste lugar, e colocamos, ó Deus, as nossas vidas em tuas mãos, ó Deus. Que o Senhor venha fazer a tua vontade em cada um de nós, ó Deus. Abençoa, Deus, cada lar aqui representado. Sustenta, Senhor, as nossas vidas, em nome de Jesus. Diga comigo amém. Glória. Amém quer dizer que assim seja, né? Então que assim seja, que o Senhor venha fazer a obra dele nas nossas vidas. Na quarta-feira eu comecei a falar sobre isso. Foi rápido, eu não quis me estender muito na quarta-feira, mas eu espero que você hoje tenha um pouquinho mais de paciência para ouvir e entender aquilo que está sendo dito aqui em Deuteronômio capítulo 28. O que me chamou a atenção na leitura dessa passagem foi como ele começa, né, o capítulo falando: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. E aí eu fiquei impressionado com essa parte de ouvir atentamente, porque às vezes a gente escuta as coisas, mas não presta muito atenção naquilo que está sendo dito às nossas vidas. Então, por exemplo, né, no ambiente de trabalho, eu acho que cada um aqui tem a oportunidade de viver alguns momentos com outras pessoas, e você passa a aprender com essas pessoas. E o que me chamou a atenção é que às vezes a gente recebe algumas orientações, mas a gente não consegue entender aquilo que está sendo passado. E se você já teve esse entendimento para a sua vida? Eu algumas vezes já recebi orientações de coisas que eu não domino, que eu não conheço, que são novas para mim. E para mim às vezes fica um pouco difícil. Poxa, o que ele quis mesmo fazer, né? O que ele quis falar? E às vezes a gente age de uma forma diferente daquilo que foi instruído, que foi ensinado. E eu acredito verdadeiramente que não é por às vezes rebeldia, né, por não concordar, mas é porque a gente não entendeu aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo ensinado.
Por quê? Porque às vezes nós simplesmente ouvimos. Ouvimos porque nós temos a capacidade de ouvir. Você tem uma audição, por esse instrumento aí que você tem, né, seus ouvidos no caso, por essa audição que Deus te deu, você consegue ouvir. Mas eu estava vendo no dicionário a diferença entre ouvir e escutar. E o que me chamou a atenção é que quando você escuta, e que existe uma diferença. Você sabe que existe uma diferença entre ouvir e escutar, não sabe disso? Sabe não? Vou te falar então. Já que você não sabe, vou te falar. A diferença entre escutar e ouvir é o seguinte: quem escuta, né, presta atenção ao assunto. Quando você está ouvindo a pessoa falando com você e você está prestando atenção no que ela está dizendo, você está escutando. Você está indo à audição que você tem. Então você está prestando atenção no assunto que está sendo dito pela outra pessoa. Quando você presta atenção, você busca entender, você cria um raciocínio para aquilo que está sendo dito. Você percebe as coisas que estão sendo ditas, as palavras que estão sendo ditas, elas entram, né, na sua mente, entram no seu coração, você consegue memorizar parte daquilo. Pode sim, pode ir. Voltou? Beleza. Você passa a falar, você passa a criar um pensamento em relação ao assunto. Todos nós temos a capacidade de pensar. Todos nós temos a capacidade de pensar. Todos nós criamos uma visão, um pensamento daquilo que está à nossa volta. Por exemplo, se eu te perguntasse hoje alguns indicadores sobre a doença, por exemplo, qual é a doença que assolou o mundo? Você responderia de prontidão. Se eu te perguntasse talvez um pouquinho mais de detalhes, aonde começou isso, você saberia me dizer. Por quê? Porque você ouviu tanto isso, que isso de alguma forma entrou no seu coração, na sua memória. Não é verdade? Você tem isso a toda a sua volta, você tem essa informação constante, te bombardeando, te bombardeando. E hoje, diante desses meios de comunicação todos que nós temos, desse avanço da tecnologia, a gente tem uma chuvarada de informações. Algumas dessas informações já não são tão verdadeiras quanto parece. No vídeo institucional lá da empresa, existem algumas publicidades combatendo algumas mentiras. Por exemplo, esse termo fake news, né? É fake news? É? Beleza, olha como é que você está antenado, viu? Esses fake news, essas mentiras. E o interessante é que a mentira em si, ela é parte da verdade. Você já percebeu sobre isso? Ela sempre tem uma aproximação com a verdade, só que ela é uma verdade distorcida, vamos colocar assim dessa maneira. É a mentira, né? Você vê que existe na própria Bíblia, existe lá no princípio, lá no Éden, Satanás abordou Eva falando parte do que Deus tinha dito. Satanás estava mencionando parte do que Deus tinha dito. Era uma verdade, algumas coisas que ele tinha dito. Só que por trás existia uma mentira que gerou uma confusão na cabeça de Eva. Quantas mentiras hoje em dia tentam nos confundir? Quantas mentiras hoje em dia tentam roubar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus? Por isso que é importante a igreja estar em oração, pedindo a Deus até mesmo para blindar a nossa mente, não das informações, mas das mentiras que o diabo tem tentado, né, lançar nas nossas vidas. E aí Deus vem chamando a nossa atenção através desse capítulo, dizendo: se ouvires atentamente a voz, a minha voz, sendo a voz de Deus, né, colocando dessa maneira, a minha voz, tendo o cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno. Olha que nós precisamos, além de ouvir, de prestar atenção, de entender o que Deus está falando para cada um de nós,
Deus só exige de nós que a gente se comprometa com a vontade dele. Basicamente é isso. Que a gente se comprometa com a vontade do nosso Deus. E Jesus, né, como um dos maiores mestres na arte de ensinar, toda vez que ele trazia um ensinamento para aquela multidão de pessoas, a primeira coisa que ele dizia era o seguinte: escutem. A forma dele cessar aquele barulho, que eu imagino que devia ser um barulho muito grande. Imagina 5.000 pessoas. Imagina 5.000 mulheres juntas, né? Olha aqui, como é que seria interessante. Aí ele vem falando, escutem, escutem. Aí o pessoal vai e escuta. E ele vem ensinando para a gente como as coisas de Deus são lançadas para as nossas vidas, a palavra de Deus é lançada para a nossa vida. E sem perceber como funcionam as questões espirituais à nossa volta. Ele vem citando para a gente, está lá em Marcos capítulo 4, do versículo 2 ao 3, que ele diz o seguinte: algumas pessoas, ouvindo a palavra de Deus, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo de pouca duração esta alegria. Quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Hoje em dia nós podemos ver à nossa volta um grande aumento de mensagens sendo compartilhada. Com o avanço da tecnologia, gente, ficou muito fácil para você aprender sobre qualquer coisa. Sobre qualquer coisa. Você não conhece, por exemplo, um instrumento? Você pode aprender. Você acessa uma determinada plataforma e você vai aprender tudo que você tiver a capacidade de aprender. Da mesma forma, existe a palavra de Deus. Por exemplo, se você abrir aí no Facebook, no YouTube, várias igrejas estarão ao vivo compartilhando a palavra de Deus. Quando que poderíamos imaginar que nós chegaríamos nesses dias de tamanha abundância da palavra de Deus? Você não precisa nem ir à igreja para ouvir a palavra de Deus. Você não precisa nem sair da sua casa. Se você assim desejar e tiver disponibilidade de tempo, você pode passar o dia todo ouvindo só mensagens para edificar a sua vida. Não é verdade? Você tem essa facilidade toda de recursos à sua volta. Tem sido completamente diferente do que no passado. Nesses tempos de Jesus, era mais difícil você ouvir a voz de Deus, de você ouvir a palavra de Deus. Hoje em dia, está mais fácil. A Bíblia diz que no final dos tempos, a igreja seria perseguida. Ou seja, existe uma previsão de que para o final dos tempos, essa abundância toda de recursos, de palavra, cessaria e se transformaria em dias de perseguição. Nós já vemos isso em casos isolados, em países, né, distantes, aonde você não tem liberdade de falar sobre Deus, de pregar o Evangelho. Para o final dos tempos, isso se estenderia para todas as nações. Imagine você perdendo esta habilidade, perdendo esta oportunidade de ser renovado em Deus. Como nós ouviremos a voz de Deus sem ter aqueles que preguem? Como nós teremos intimidade com Deus se a Bíblia já não existirá mais? Se ela será retirada do nosso alcance. Hoje você baixa a Bíblia pela internet. Se você quiser, você pode baixar o estudo que você quiser pela internet. Vendo pela parte bíblica, a previsão é de que esse tempo
vai mudar. E como será para a igreja viver esses dias? Como será para cada um de nós? Você já parou para analisar isso? De pensar como serão esses dias? Quando eu era muito novo, né, eu queria memorizar a Bíblia, né? Mas a memória, ela é ruim, né? A minha memória é ruim demais. Aí, né, meu pai comentou, né? Falou, rapaz, o importante é você ler. Se você ler a Bíblia toda, bacana. O Espírito depois, o que ele faz? Ele te lembra. Isso está na Bíblia. Aí eu falei, oxa vida, que maravilha. Olha, vou ler tudo e depois eu falo para o Espírito, né? O Espírito Santo. Meu pai falou, né? Ele não pode mentir. Então o senhor tem que me lembrar agora aquilo que eu li. Já tem um tempo, mas o senhor pode me lembrar. E não é verdade que as palavras brotam quando você está em determinadas situações na sua vida? Quantas vezes você já se surpreendeu? Analisa aí comigo. Tudo bem que você não lembra da passagem bíblica em detalhes, capítulo, versículo, mas você lembra da frase. Quantas vezes você pode puxar aí na sua memória que você lembrou daquilo que estava escrito na palavra de Deus? Isso porque você ouviu com atenção. Isso porque você ouviu, né? E as palavras que você ouviu, elas entraram no seu coração, de modo que você conseguiu trazer à memória cada uma desses momentos. E aí hoje, né, nessa abundância de palavra de Deus que nós temos, nós vemos a palavra de Deus sendo pregada a todas as pessoas, em todos os lugares, de todas as formas possíveis, seja em vídeo, áudio, né, ou até mesmo por texto, você consegue encontrar a palavra de Deus, textos maiores, textos mais resumidos, com todos os recursos disponíveis à sua volta. Se você quiser, no seu WhatsApp, no teu celular, você pode baixar a Bíblia que você quiser. Você nem precisa conhecer inglês para você baixar a Bíblia em inglês. Olha, você bota lá no Google Tradutor e ele traduz para você o que estava escrito. Você tem oportunidade de ver, né, a palavra de Deus em grego. Você nem sabe o que é isso. Eu, pelo menos, falando por mim, né? Você vê lá em grego, palavra de Deus. Tu imagina, há um tempo atrás, quando meu pai, né, fazendo seminário lá, comprando aqueles livros de grego, seminarista, né, novo na faculdade, aquilo outro. Quanto custava um livro de grego, né, do idioma grego? Quanto custava, né, aquela biblioteca de estudo teológico? Hoje em dia você tem isso de graça à sua disposição. É só você saber procurar, que você consegue encontrar isso de graça, para a sua edificação, para a proclamação do Evangelho. Isso está disponível para todos nós. A palavra de Deus, ela é a maior fonte de transformação do ser humano. Você vê como Deus tem poder na sua palavra. Ele transforma a vida das pessoas. Ele muda a história das pessoas. Por exemplo, uma das transformações mais sutis que nós podemos, assim, relacionar nessa noite, a palavra de Deus nos traz entendimento, sabedoria, conhecimento. A palavra de Deus nos dá segurança. Tu já passou por aqueles dias de aflição, que você abre a Bíblia e lê qualquer texto ali e sente paz na sua vida? Qualquer trecho, não precisa ter um trecho específico falando sobre paz. Em qualquer momento que você abrir a palavra de Deus, você se sente renovado. Você se sente em paz. Segurança nós encontramos na palavra de Deus. Renovação, paz e, sobretudo, salvação você encontra na palavra de Deus. Se antes
estávamos condenados, hoje nós estamos salvos pela graça de Deus, pelo amor de Deus. E aí, o Senhor Jesus vem ensinando para aquela multidão e para cada um de nós, de como a palavra de Deus, ela é semeada. E a questão, não se fala sobre a palavra de Deus, porque a gente sabe que é uma excelente semente. A palavra de Deus, ela tem plena qualidade para transformar as nossas vidas e a vida de outras pessoas. Mas ele mostra para a gente, através dessa parábola, que por muitas das vezes, a gente escuta a palavra de Deus que nos traz alegria, que nos traz essa renovação que eu mencionei, mas que por ela não ter raiz em si mesmo, ela tem pouca duração em alguns ouvintes. Quando chega o dia da angústia ou a perseguição por causa da palavra, os ouvintes se escandalizam e deixam a palavra, perde o efeito. Em Marcos 15, 4:15, na verdade, Jesus vem dizendo e esclarecendo para cada um de nós, dizendo que é o seguinte: Satanás veio para roubar. Falando que Satanás, ele vem para tirar a palavra semeada no coração daqueles que a ouvem. Ou seja, da mesma forma que nós estamos recebendo a palavra de Deus para transformar as nossas vidas, o diabo tenta de todas as formas fazer com que essa palavra que você escuta não tenha efeito na sua vida, ou que tenha até pouco efeito na sua vida. E como uma das maiores estratégias dele, ele tenta dentro de você, através das suas emoções, ele tenta sufocar esta palavra. Ele tenta tirar essa palavra. Se você observar, essa primeira parte que nós lemos, ela fala que quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, as pessoas se escandalizam. Ou seja, as emoções, elas tomam conta, as emoções internas, né? As nossas emoções, seja um pânico, seja um medo, tira de nós, rouba de nós aquela segurança que nós temos em Deus. Se você puder observar à sua volta, não quero nem que você se exponha dessa maneira, mas passa para analisar. Nos momentos mais difíceis que nós vivemos aí nos últimos meses, quantas pessoas procuraram Deus e olha que nunca se interessaram por Ele, mas no momento de adversidade queriam Deus, queriam ouvir falar de Deus. E por ironia do destino, a igreja estava fechada, né? Aquele lockdown todo, aquela coisa toda, né? E aí eu vi até uma postagem, a Adriana chegou a comentar sobre essa postagem, né? Não sei se ela se recorda, menina nova, mas a idade é a... É porque é caçula, gente. É porque é caçula. Mas tudo bem. Caçula, até Deus perdoa, né? É uma loucura. A bênção. Mas aí ela comentando, né? Que viu uma postagem dessa no Facebook, de uma pessoa que ela conhecia. A pessoa, né? Poxa, a igreja, cadê a igreja, né? Pra gente buscar a Deus. Um dia de grande aflição aí, perturbação, que a gente passou por isso. E aí você vê como é que são as coisas, porque a palavra de Deus que era ministrada não tinha valor para algumas pessoas, mas em um determinado momento passou a ter valor. Qual é a importância
que nós damos hoje à palavra de Deus. E eu não estou aqui para te julgar, já cansei de falar sobre isso, mas apenas para a gente desenvolver esse pensamento, esse raciocínio. Quanto valor nós temos dado para a voz de Deus para as nossas vidas? Talvez, se nós estivéssemos, assim, no passado, vamos dizer assim, prestado atenção no que Deus foi ministrando nas nossas vidas, o quanto nós poderíamos ter dias diferentes. Quanto nós seríamos mais assertivos nas nossas escolhas. Eu digo para você que eu já teria acertado em muitas coisas, ou teria errado menos. Teria errado menos. E olha que eu não falo de acertar na loteria não, né? Eu digo mesmo de acertar em pequenas decisões, pequenas escolhas. Teria evitado muitos problemas na minha vida. Se eu tivesse escutado a voz de Deus com mais cuidado, prestando atenção no que Deus estava me alertando, porque Deus tem um amor sobre nós, gente. Eu sei que na Bíblia está escrito que é incomparável. Eu sei que na Bíblia está escrito que o amor de Deus se aproxima, né? Ou melhor, o amor de uma mãe se aproxima ao amor de Deus. Você deve ter lido sobre isso. Privilégio das mães, parabéns aí. Eu sei que você já leu isso. Mas na sua experiência, o quanto você poderia falar deste amor de Deus nos dias que você viveu? Nos dias que você se conscientizou de que você não tinha, né, valor nenhum, não tinha motivos para Deus te amar tanto como Ele te ama. Uma outra citação de Jesus, para entendimento daquelas pessoas, ele fala sobre a palavra de Deus, que entra no coração, né? Entra pelo sistema auditivo das pessoas, mas as preocupações do mundo, a fascinação pela riqueza, por ambições, surgem com tamanha força e intensidade que sufocam a palavra de Deus, tornando ela infrutífera. Às vezes a gente é tão bombardeado pelas modas à nossa volta, né, que você precisa ter um corpo, né, bacana, vai para a academia para malhar, né, aí manter um corpo legal. Eu já mencionei aqui algumas vezes, né, você pega aí os comerciais, né, a maioria dos comerciais você vê o modelo, né, masculino ou feminino com aquele, né, com aquele porte físico bacana, com aquela roupa legal, né, saindo naquele veículo, né, bacana, arrumado, tentando passar para a gente uma imagem de que a gente só se sentiria bem naquelas condições. Passando, viajando para aqueles lugares, experimentando aqueles momentos. Quanto que a gente consegue ver isso em algumas publicações, né, algumas publicidades aí. A gente consegue ver aquela alegria, aquele entusiasmo, a galera na praia, né, só alegria. Aí tu vai na praia, olha para um lado, olha para o outro. Não estou falando hoje não, tu vê no passado, tu olha para um lado e olha para o outro. Nada daquela realidade que você via no anúncio estava na praia, seja em qualquer outra. Você não enxergava aquilo. Porque aquilo é uma imagem que está sendo passada, que eu acho que não é muitas das vezes a verdade. O mais louco, se eu posso dizer assim, é que você vê que algumas, né, se você tiver o acesso à informação, até algumas pessoas que fazem alguns comerciais não vestem a camisa daquela marca. Por exemplo, você está aqui, né? Teve uma época aí, um comercial de cerveja, aonde o ator, ele não bebia aquela marca, né, de cerveja, mas ele estava ali promovendo aquela marca. Só a imagem dele estava promovendo. E houve aí, na época, eu lembro, na época houve um mal-estar, assim, vamos dizer, porque ele passou uma imagem, mas na verdade ele não gostava nem daquela
daquela bebida alcoólica. Para você ver como é que as coisas são superficiais à nossa volta. E aquilo que não é superficial para a sua vida é o que Deus tem reservado para você. Isso você pode ter certeza que não é superficial. A gente vai ver aí, né, mais para frente, que os planos de Deus para cada um de nós são incomparáveis. Algumas vezes eu já perguntei a Deus, falei, Deus, quais são os teus planos para a minha vida? Mas eu queria que ele respondesse assim, com clareza, né? É isso, isso, isso e isso. Eu queria que ele falasse assim comigo, né? Como falava com Moisés, face a face. Poxa vida, olha, eu queria tanto isso. Mas a gente ainda não está nessa intimidade toda, né? Ele ainda fala só, ele fala assim, né? Vai lá e lê a Bíblia, vai. Vai lá e lê a Bíblia. Escuta um pouquinho mais de pregação, que você vai ver o que é isso, o que eu quero. Eu às vezes leio a Bíblia, né? Vejo esses homens que tinham intimidade e fico assim, gente, que maravilha, né? Como é que pode, gente? Deus mandar fazer isso, aí aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus fazia e acontecia, gente. Fica assim, gente, eu ficava impressionado. O agir de Deus era tremendo, a intimidade com Deus era tremendo. Você busca isso para a sua vida? Caraca, eu queria tanto isso, gente. Eu queria tanto isso. Ter essa intimidade com Deus. Ter essa intimidade assim, todos os dias, em todos os momentos. Eu fico cantando aquele louvor, né? Mais de ti, Senhor. Como eu queria mais e mais de ti, Deus. Mas eu acho que às vezes eu não tenho nem condições de suportar tanta coisa. Às vezes, eu acho que eu sou até exigente demais, querendo muitas coisas na minha exigência, que às vezes não percebo nem a simplicidade de Deus, no agir de Deus. Eu tenho certeza que isso não deve acontecer contigo, mas às vezes eu fico esperando, né, que Deus responda, né, como se fosse um raio caindo do céu. Não é no dia de chuva não, porque essa probabilidade é muito maior, né? Mas assim, naquele dia tranquilo, um raio cair no céu, assim, pá. Às vezes eu fico esperando Deus agir dessa forma. E às vezes Deus age com aquela brisa suave, com aquela mansidão. Por isso que a Bíblia muitas das vezes fala para a gente, orienta a igreja, vigia, esteja alerta, porque às vezes Deus pode se manifestar à sua volta e você nem percebe como Ele está falando. Você nem se atenta ao que Deus está falando para a sua vida, ministrando para a sua vida. E para o nosso consolo, né, para a nossa segurança em Deus, em Marcos capítulo 4, versículo 20, fala sobre os corações férteis que escutam a palavra de Deus, a semente de Deus. E essa semente, ela entra no coração como terra boa, que são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. A palavra de Deus, quando ela entra pelo nosso canal auditivo, mas ela produz em nós o resultado que Deus espera. A palavra de Deus para Jeremias, está lá no capítulo 29, versículo 11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos
de dar-lhes esperança e um futuro. Deus falou para Jeremias. Deus falou através de Jeremias para a nação de Israel, de que Ele conhece os planos para as vidas do povo dele, planos de fazer prosperar, planos de dar esperança e futuro. A Bíblia diz que Deus, tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. Amém? Você consegue ver isso lá em Êxodo 14. Tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Todas as coisas que Deus prometeu, Ele cumpriu. Com mais clareza, a gente consegue ver em Números 23, a palavra de Balaão falando para Balaque, dizendo o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? E ele continua dizendo: porque eu, o Senhor, primeiro, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3, versículo 6. Mesmo com o povo sendo rebelde, contrário, não aceitando a voz de Deus, não ouvindo, não acatando o que Deus tinha ensinado, mesmo assim Deus não mudou as suas promessas. Mesmo quando a gente não faz por merecer, não segue os conselhos de Deus, Deus não mudou os seus planos e promessas para as nossas vidas. Pelo contrário, Deus nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Às vezes a gente não encontra nem isso em alguns relacionamentos familiares. Três coisas que eu queria chamar a sua atenção relacionadas a Malaquias capítulo 3, que eu queria que você lembrasse para a sua vida. Primeira coisa, que Deus não muda, Ele continua o mesmo. Segunda coisa, está lá em Malaquias capítulo 3, Ele, como é que eu posso dizer? Ele incita, vamos dizer assim, e Ele fala assim para cada um de nós: fazei prova de mim. Você já viu isso? Você já fez prova do Senhor? E a terceira e última coisa, em Malaquias capítulo 3, que ele diz o seguinte: por causa de vós. Cadê? Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6 que você encontra isso. Lena está arrebentando, gente, no projetor, hein? Olha, bênção, gente. Por causa de vós, repreenderei o devorador. Por causa do clamor da igreja, eu acredito que Deus pode repreender todo esse mal à nossa volta. Você tem fé para isso? Eu acredito que Deus pode mudar completamente essa história que nós vivemos. Eu tenho certeza, eu creio que Deus tem todo o poder e autoridade para fazer isso. Mas da mesma forma que eu tenho essa fé, eu também creio que tudo o que está acontecendo é para a glória e honra de Deus. É para que Ele seja glorificado. Eu sei que tem muitas famílias, passando por uma angústia, por perseguição, por lutas. Eu vejo isso, sou solidário desse sentimento. Vejo em pessoas próximas
mas eu tenho certeza que Deus não perdeu e não perderá o controle do que está acontecendo à nossa volta. Nós temos que estar sensíveis à voz de Deus para sermos instrumentos de Deus, para não deixar se abater pelas circunstâncias à nossa volta. Por mais difícil que seja, a sua fé não pode ser abalada. A sua esperança e confiança no Senhor não pode ser abalada. Deus tem o controle da sua vida. Deus tem o controle da sua família, da sua casa. Deus tem o controle. Queridos, Ele não perdeu o controle das nossas vidas. Eu peço a Deus apenas para entender quais são os planos dEle. E como eu posso me colocar e me ver nos planos de Deus. No tempo do profeta Jeremias, lá no capítulo 7, a palavra de Deus naquele tempo era assim: deem ouvidos à minha voz. Está lá no capítulo 7, versículo 23. Deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhe vás bem. Deem ouvidos à minha voz, me escolha como seu Deus, e vocês serão o meu povo. Obedeçam, né? Andar no caminho que Ele ordena é obedecer, para que tudo e todas as coisas vão bem na sua vida, na sua família, na sua casa. Isso em Jeremias, profeta Jeremias. Nós começamos essa reflexão falando sobre Deuteronômio, aonde Deus menciona a mesma coisa, só que para uma outra geração. Deem ouvidos, né? Se ouvires atentamente a voz do teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deus falou para esta geração, Deus falou para a geração de Jeremias, e o que Deus tem falado para a nossa geração? Qual é a voz de Deus para a nossa geração, para o nosso tempo, para aquilo que nós estamos vivendo? O que Deus tem falado no seu coração? Uma coisa não vai mudar. Em todas essas gerações que passaram, e as que possivelmente virão até a volta de Cristo, você vai sempre observar que Deus está chamando a atenção do seu povo, das pessoas no geral, para que elas sigam a voz dele. E a promessa de Deus para aqueles que a palavra de Deus frutificar no coração, aqueles que ouvirem a voz de Deus com atenção, a promessa de Deus, ela é de que você será bendito aonde você estiver. Aonde você estiver. Enquanto muitos vão em busca dos seus sonhos, quando muitos correm atrás dos seus sonhos, Deus diz para você nessa noite que você não precisa estar em nenhum outro lugar para ser abençoado. Que você não precisa ir para nenhum outro lugar para ser abençoado. Aonde você está, Deus pode te abençoar e Deus quer te abençoar. A maior obra que Deus quer fazer é na sua vida. Então, você não precisa ficar correndo atrás de bênção.
Você não precisa ficar correndo atrás de oportunidades. Ah, Deus está lá, Deus está aqui, Deus faz aquilo ali. Você não precisa correr atrás de nenhum lugar sobre a alegação que lá está a promessa de Deus. Porque a promessa de Deus, ela vai te acompanhar se você tiver fé de crer no teu Deus. Ela vai te acompanhar aonde você estiver. Bendito serás, é o que diz a palavra de Deus, na cidade ou no campo. Bendito serás os seus filhos. Bendito será a sua casa, seus mantimentos. Bendito você será quando você entrar ou sair de qualquer lugar. E para aqueles que se levantarem contra você, o Senhor lutará por você. O Senhor guerreará as suas guerras. O maior propósito de batalha que nós vivemos, de luta que nós vivemos, o maior campo de batalha que você pode viver, é através da perseverança, da oração, da busca incessante por Deus. Não são através dos recursos deste mundo que você vai vencer a batalha que você tem à sua volta. Mas a armadura de Deus, que vai te fortalecer e te proteger para essas batalhas, está relacionada sobre a palavra de Deus, sobre a fé, sobre a esperança. Que Deus te use, mas que, sobretudo, que você ouça a voz de Deus quando Ele falar ao seu coração. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, ó Deus, abençoa, Deus, a nossa vida, o nosso coração. Sustenta, Senhor, a cada um de nós, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que os dias são maus. Sabemos, ó Deus, que lutas maiores ainda virão, ó Deus, para os nossos dias. Mas que possamos, ó Senhor, nos apegar à Tua voz, tendo cuidado, Deus, de guardar todos os seus mandamentos, Pai. Tendo cuidado, Deus, de guardar no nosso coração, com todo cuidado, Senhor, a Tua palavra, Deus. Continua, Senhor, falando aos nossos corações. Continua, Senhor, renovando as nossas forças, Pai. Que não venhamos, ó Deus, perder essa capacidade de escutar a Tua voz, ó Deus. O que seria de nós, Senhor, sem essa capacidade? Por isso, Deus, abençoa a cada um de nós, ó Deus, para que nada nem ninguém, ó Deus, nos separe deste Teu amor, ó Deus. Mas que a cada dia, Deus, a Tua palavra, ela cresça nas nossas vidas, Pai. Abençoa, Deus, a nossa semana, que nós tenhamos, ó Senhor, a oportunidade de glorificar o Teu nome, Deus, através de cada conquista, Senhor. Daqueles que nós estamos orando, Deus, que nós estamos clamando. Daquelas pessoas, ó Deus, que nós estamos buscando, Deus, respostas através de Ti, Deus. Que o Senhor possa falar, ó Deus, aos nossos corações. E que possamos ver, ó Deus, os Teus sinais agindo em cada um de nós, ó Deus. Continua, Senhor, falando aos nossos corações e abençoando a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé? Vamos encerrar? Diácono Antônio, vem orar aqui para a gente encerrar, por favor.
nos edificar, que a palavra é que transforma as nossas vidas. Então, temos que alimentar desta palavra. Amém? Erga as tuas mãos, vamos abençoar essas vidas. Deus maravilhoso, apresenta a Ti, Senhor Deus, neste momento, não simples papéis, mas vidas, Senhor. Vidas, Senhor Deus, onde muitas delas estão roladas em lutas, problemas, dificuldades, desempregos, causas, injustiça. Oh Deus, aqui estão, Senhor Deus, esses pedidos porque essas pessoas creem em Ti. Venha, Senhor Deus, com providências, Senhor Deus, curando, sarando, restaurando, libertando, ó Pai. Oh Deus de poder, não há outro além de Ti, não há outro em quem possamos confiar, Senhor Deus. Por isso, ó Deus, atende o clamor do Teu povo, atende, ó Deus, o clamor da Tua igreja, essa igreja, Senhor Deus, que está clamando pelo Teu santo nome. Senhor, abençoa também as pessoas que escreveram porque teve fé, e antes delas escreverem, Senhor, Tu já sabia. Oh Deus, toma, Senhor Deus, essas vidas em Tuas mãos. Não há outro Deus em quem possamos confiar, não há outro Deus em quem possamos buscar, Senhor Deus. Por isso, ó Deus, atende, ó Pai, o nosso clamor. Oh Deus, renova nossas forças, Senhor Deus, e que possamos, Senhor Deus, a cada dia mais e mais Te buscar, porque queremos mais e mais de Ti a cada dia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em um nome de Jesus. Leva-nos, ó Deus, para os nossos lares, guardados, ó Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Pai, e que possamos, Senhor Deus, encontrar a nossa casa gozando da Tua paz. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do nosso poderoso Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Uma boa noite, uma boa semana, e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Dê aquela catucada de amor no teu irmão e saia louvando ao Senhor, amém? Se atentamente ouvir a Tua voz e obedecer, seguir os Seus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a Ti, se a Tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as Tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão. Eu viverei tudo que tens pra mim, na Tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de Tuas mãos, se a Tua voz ouvir e obedecer. Se atentamente eu ouvir a Tua voz e obedecer,
seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial. Marcinha, não vai embora não, Marcinha. Abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim na tua mesa, e sempre eu comerei, me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir. Então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim na tua mesa. Melhor, se a tua voz ouvir, sobre mim, as abundâncias serão, tens pra mim na tua mesa, sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir. Na tua mão sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim na tua mesa, sempre eu comerei, me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer.